Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é metal com gemido gostoso. O que diabos está acontecendo e como o algoritmo moldou esse som? É tipo isso aqui, ó. Ou então na motoquinha. Oi? Ou na cadeirinha no celularzinho. Ai, que susto. Então vamos lá, meus amigos. Se a gente analisar aí essa paisagem da cultura pop atual, principalmente o que está circulando nas plataformas de vídeo curto, streaming, a gente vai ter um fenômeno claro aí que está se repetindo, porque tem uma estética dominante aí que está juntando duas coisas que são opostas. Uma coisa aqui são as guitarras pesadas, bastante pesado, bastante distorcido, mas ao mesmo tempo a gente tem uma outra parada aqui, que são os vocais frágeis, meio sussurrados também, com um gemidinho. E tem também uma outra coisa interessante que dá para pôr aqui, que são as melodias atmosféricas. Então tem uma série de bandas utilizando esses três elementos, e esse som tem um modelo histórico que é bem definido, que é o Deftones. Já fiz vídeo no canal sobre eles aí, depois assiste lá. E esse som não voltou a ficar popular por acaso só porque a moda ali gira em ciclos. Porque se a gente olhar pelo materialismo histórico, a gente vai ver que a cultura não vai existir sozinha ali acima da sociedade. Ela faz parte de uma superestrutura que vai se apoiar numa base aqui material e econômica, que vai ter também uma tecnologia aqui, e isso aqui vai ser muito concreto. E a minha ideia é dar uma investigada nessa estética aí, essa mistura de talvez new metal com shoegaze, que algumas pessoas chamam aí de new gaze ou white wave também, essa sonoridade que virou trilha sonora dominante aí da geração Z. E aí eu vou ter que entrar em alguns temas como precariedade econômica, isolamento social, principalmente esse isolamento social depois da pandemia e essa vida que está sendo mediada aí por algoritmos. Vamos olhar também para as forças produtivas, as relações sociais que também acontecem para reforçar tudo isso. Então é toda essa doideira que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas sabe onde não tem gemido? Pelo menos eu nunca ouvi lá ainda, até porque não tem como mandar áudio, graças a Deus. É na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis e inomináveis. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue esse trabalho. Sério, se não fossem os membros, esse canal não existia. Então muito obrigado a todos os apoiadores de coração. E se você quer, como eles, receber os vídeos do canal com antecedência, também poder sugerir próximos vídeos aí, inclusive esse é um vídeo sugerido, e ainda receber vídeos exclusivos, além de vídeos exclusivos tem cursos agora também, clica no botãozinho abaixo do vídeo e torne-se membro. O valor começa com 5 por mês, é bem acessível, mas caso você não possa se inscrever, tá tudo certo também, mas eu peço para que você deixe um joinha para que o YouTube saiba aí que esse conteúdo é importante. Na verdade tem coisa muito mais importante que metal com gemido, né? Mas de qualquer forma dá essa moral aí pro trabalhador brasileiro e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos tocar ficha aqui. Mas enfim, voltando aqui para o nosso materialismo histórico. Ele vai nos ensinar que o modo como a vida material aqui é produzida, então com as fábricas, com as máquinas, com as pessoas, isso vai condicionar aqui a nossa vida social, a política, a arte, a filosofia, a cultura. E no caso da música atual, aqui a fábrica, hoje ela não é mais aquele estúdio caro das grandes gravadoras dos anos 90. Agora a fábrica é o quarto do artista, o famoso aí Bedroom Studio. Isso aqui não parece muito quarto, mas você pegou a ideia. Então a gente tem aqui o Bedroom Studio, mas a gente vai ter uma outra questão aqui super importante. Os servidores de dados e também as plataformas de streaming. Isso aqui foi uma mudança nessa base material que foi gigantesca e alterou de forma bastante profunda o que a gente considera uma mercadoria musical. Então a infraestrutura técnica dessa produção musical mudou e por isso surgiu aí a estrutura do New Gaze, que aqui nessa imagem tá bem legal porque tá escrito New Gaze ali com o fundo da capa do My Bloody Valentine, que é o disco aí provavelmente mais famoso de shoegaze que existe até hoje. O Loveless tem vídeo também sobre shoegaze no canal. Mas enfim, vai ter a popularização também dos Digital Studio Workstations, chamado de DAWs, também os simuladores de amplificadores aí pedais em software, que são chamados aí de VSTs. Inclusive, cara, fazia um tempão que eu não abria a minha caixa de pedal de guitarra. Eu até liguei aí para tentar fazer um som, mas ficou uma bosta. Pensei até abrir para mostrar para vocês, mas vai ficar para outro vídeo, tô com preguiça. E hoje os caras criaram aí, como a Neuro DSP, por exemplo, esse tipo de equipamento aqui. E não é jabá, tá? Tô só mostrando aí mesmo. Cara, você consegue botar tudo dentro disso aqui. Enfia 10 mil pedal dentro desse treco, consegue meter 10 mil preset aqui dentro. Um pouco diferente de outro pedal que eu tive que era muito top, que era o Zoom 505 aqui, altos efeitos em um só. Mas enfim, esse tipo de equipamento de software vai permitir que uma nova geração de artistas criasse sons muito pesados e sem
sem precisar de um grande capital físico também. E eles vão ter um poder de grande manipulação com qualidade agora, porque no passado o som pesado ali exigia amplificadores valvulados caros, como Mesa Bug, Marshall, além de microfones de alta qualidade, sala com tratamento acústico também, e hoje esse peso vai ser criado por simulação digital. Vai ter a Wisp aí, que é uma adolescente que vai viralizar no mundo todo com a música Your Face. Ouvi um trechinho aí. E esse som mostra bem esse método de produção aí chamado de shoegaze do quarto. E a estética disso vai ser um som híbrido ali, né? Vai ter a clareza digital e aquela precisão de tempo que o software permite, com aquela quantização, e ao mesmo tempo vai ser propositalmente sujo ali, com distorção, com reverb, tudo para simular uma sensação ali de som orgânico que se perdeu no processo. Então essa condição material que a gente está falando aqui, essa condição material, né, de produção musical, cria uma sonoridade que é ao mesmo tempo contraditória e ao mesmo tempo extrema também. Vai ter guitarra de banda como o Lofi aí também. Vão ter alguns projetos solos de New Gaze também que vão só aí maior que a vida, porque não estão mais limitados aí pela física do som, do ar e restrições financeiras também. Então são construídos ali dentro do computador para ocupar todas as frequências possíveis. E aí o gemido vocal ele vai seguir essa mesma lógica também, porque ele vai ser gravado muito perto do microfone, usando esse efeito, né, de proximidade. Muitas vezes vão ser usados microfones baratos, mas o som passa ali por cadeias complexas de efeitos, e aí vai ter compressão, vai ter saturação, e isso cria ali uma intimidade que vai ser artificial e que conversa direto ali com o ouvinte que está isolado, que escuta, né, a musiquinha ali com fone de ouvido. E a passagem da economia da posse ali com vinil, CD, MP3 para essa economia do acesso agora, com o streaming aí que a gente tem por tudo que é lado, isso mudou também a lógica do gosto musical, porque tem plataformas como Spotify, TikTok que vão funcionar ali com sistemas automáticos de recomendação. E esses sistemas aqui, eles obviamente que tentam manter o usuário ali o maior tempo possível dentro da plataforma. E o algoritmo não é algo neutro. Ele vai favorecer certos tipos de som e certas estruturas musicais também. E o som típico do Deftones e dessas bandas novas de New Gaze, eles têm características técnicas que ajudam na viralização. Um desses elementos vai ser o alto contraste dinâmico. Então pensa assim, ó, essa troca rápida, por exemplo, de explosão e ruído. E aí a gente tem uma mudança, por exemplo, para o silêncio e o sussurro aqui também. Isso funciona muito bem nessa dinâmica aí dos 15 e 30 segundos, que vai ter, por exemplo, no TikTok, no Reels no Instagram e também no Shorts do YouTube. Então, quem produz esse tipo de conteúdo aqui curto e tu consegue entregar em 3 mídias, né? Diferente do conteúdo que eu tô fazendo aqui no YouTube longo, que só serve para YouTube mesmo, até dá para botar lá no Rumble, mas eu não vou ser maluco em botar lá para aquela galera da alt-right americana. Mas enfim, esse contraste gera um estímulo aí suficiente para segurar a atenção do usuário ali daquele scroll infinito. Então, esse é um elemento aqui muito importante, alto contraste dinâmico. O segundo elemento importante também vai ser a descontextualização e o que a gente chama aí de moods. É uma espécie de humor, né? Uma espécie de estética aqui. Porque penso, o algoritmo aqui, ele não organiza as músicas por uma história, ou sei lá, pela cena de onde vieram. Ele organiza mais por um humor, ou uma estética também. O algoritmo vai organizar por isso aqui, ó. E aí o som pesado e etéreo é separado das suas origens, como por exemplo, sei lá, o skate punk de Sacramento, aquele indie britânico também dos anos 90, e ele vai ser reembalado para uma atmosfera ali para um consumo rápido. O cara que tá andando ali de um lugar para o outro rapidinho. E aí a gente vai tendo aqui uma espécie que eu vou chamar aqui de cercamento, porque o gosto do usuário ele passa a ser moldado ali de uma forma meio preditiva pelas máquinas. E o estado é uma estética ali mais homogeneizada, em que tudo precisa soar como essa grande vibe aí, essa ambientação grande por trás ali do som. E a música deixa de ser uma narrativa com começo, meio e fim. Ela vira um ambiente sonoro que vai acompanhando o usuário ali nas tarefas do dia. Então vira uma trilha sonora ali para dissociação. E aí a gente cai mais uma vez no nosso realismo capitalista. Porque a gente tem uma pergunta aqui. Por que a geração Z, que nasceu aí por volta de 97 até 2012, essa galera nasceu depois do auge do New Metal então, né? Principalmente do shoegaze original ali do começo dos anos 90, final dos anos 80 ali. Por que essa galera sente uma nostalgia
nostalgia tão forte por essas estéticas. E aí a gente vai cair naquele conceito de volta da hauntologia, que foi criado ali pelo Jacques Derrida e vai ser aplicado aí à cultura pop pelo Mark Fisher. Porque a geração Z, ela vive num mundo marcado por precarização econômica, crise climática iminente, saturação digital também, e esse é um cenário que o Mark Fisher chamou aí então de realismo capitalista. E nesse cenário, como a gente sabe, fica mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E o futuro deixa de ser visto como um espaço de possibilidades. O futuro agora ele passa a ser visto como ameaça, ou ali uma simples repetição do presente. E aí entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, a gente vai ter a era aí Y2K. Vai ter aqui os computadores transparentes da Apple. Pô, eu sempre quis ter um desse aqui, cara, nunca tive. Agora que se foda também. Mas enfim, essa era não vai ser lembrada como realmente foi. E aí isso vai ser reconstruído como uma espécie ali de era dourada. E aí nessa visão, esse período parece ter sido ali um tempo de vida pré-algorítmica, que tinha uma prosperidade econômica ali relativa, tinha uma cultura pop ainda que parecia apontar para o futuro. E aí o som do New Gaze, ele entra aqui com uma espécie de música assombrada ali, porque ela vai reciclar sons do passado, como o chorus do Small Clone ali do Nirvana, vai ter também aquele groove ali pesadão de um Korn, por exemplo, e aquela ambivalência lá de um Slowdive, por exemplo, também, lá das galera do shoegaze. E aí eles fazem isso porque o presente parece não conseguir criar formas culturais realmente novas. E o Mark Fisher dizia que a cultura do século XXI ficou presa ali num ciclo de nostalgia. Então ela fica reciclando os estilos ali do século passado porque a capacidade de inovar foi sufocada pela lógica de mercado. E essa lógica prefere a segurança ali do retrô, essa segurança do retrô ao risco do novo. E o som pesado com o gemidinho, isso vai nascer dentro desse impasse todo, porque ele vai ser pesado bastante para expressar a frustração atual e ao mesmo tempo ele é familiar ali o bastante para oferecer o conforto do passado. É o que a nossa amiga vai dizer aqui. Comecei a ouvir shoegaze recentemente, tenho que admitir, essa música é literalmente a melhor coisa que já ouvi na vida. Ela vai dizer aqui tem o DDD, ou seja, transtorno de despersonalização e desrealização, quando você se sente desconectado de si mesmo, o mundo parece distante também, irreal, e ela vai dizer aí os breves momentos de paz durante esses episódios que me dão a sensação de não estar nesse planeta de um jeito bom, essa música representa perfeitamente. E a popularidade da palavra dissociação, que vai ser comum em fóruns aí no TikTok, que vai vir junto com esse tipo de música, não é uma coincidência não, porque a dissociação é um mecanismo de defesa psicológico, porque nesse processo a pessoa se desconecta dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, ou do próprio senso ali de identidade também, para que a pessoa consiga lidar com o trauma e estresse ali mais intenso. E nem preciso dizer que no capitalismo de plataforma e nessa precarização do trabalho, como na nossa gig economy aqui, a realidade muitas vezes ficou pesada demais, ou ficou cansativa demais também. E aí o shoegaze e o new metal atmosférico, eles passam a funcionar ali como um narcótico sonoro. E aquela parede de som, né, cheia de frequências e volume, ela cria uma barreira ali que abafa os ruídos do mundo lá de fora, porque esses ruídos incluem notificações constantes, ansiedade social também, pressão por produtividade. Eu não sei vocês, mas eu gostava quando eu recebia notificação no celular antes. Agora, cara, quando aparece o negócio, eu já vou desligando assim, correndo, tento desligar o máximo de notificação também, porque é um negócio que gera uma agonia. E aí o vocal sussurrado e o gemido não é só um efeito ali de estilo, ele vai expressar também um cansaço ali mais profundo, porque diferente do grito de raiva do punk, que estava mirando ali uma mudança política, o gemido ali do New Gaze, ele é mais voltado para dentro, né? Ele é aquele som mais da exaustão, aquele som ali de se resignar e que é algo mais melancólico também. E aí esse som pesado com gemido que ficou conhecido aí pelo Tino Moreno do Deftones, hoje vai aparecer em muitos artistas novos. E esse tipo de vocal quebra essa masculinidade ali que é tradicional do heavy metal, cria outras formas, né, de lidar com o gênero dentro da cena. Parece que abriu um novo campo ali de exploração. E pensa, durante muito tempo o metal foi um espaço ali com muita hipermasculinidade, agressividade, demonstração de poder, algumas vezes vulgar. E isso vai aparecer em solo de guitarra, em vocal ali de comando também. E o new metal dos anos 90, com banda aí como o Limp Bizkit e o Korn, por exemplo, muitas vezes vão mostrar uma angústia masculina ali agressiva, misógina também muitas vezes. E o Deftones sempre ocupou uma posição diferente dentro desse cenário. A banda trazia ali uma sensualidade, uma vulnerabilidade também, vai ter influências de artistas como Shada e The Cure também, e vai trazer isso para dentro de um ambiente que costumava ser hostil ali a esse tipo de sensibilidade. E nos anos 2020 também tem uma mudança aí que a gente pode chamar de feminização do consumo do metal, como entrada aí do female gaze, esse olhar feminino aí dentro do gênero. E aí o retorno do Deftones e o crescimento de bandas aí como o Bad Omens, por exemplo, no TikTok, eles são impulsionados em
grande parte aí por mulheres jovens, também pessoas queer. E esses públicos encontraram ali na voz do Chino Moreno, por exemplo, que passa ali daquele sussurro mais sedutor para aquele falsete mais choroso e depois para um gritão ali, isso vai ser uma forma de expressar desejo e dor ali sem agressão. Então não é uma expressão predatória, é uma expressão compartilhada e uma expressão vulnerável. Vai ter a técnica aí do Moan também, e que tá meio engraçado nessa foto aí, mas o som é feito ali com aquela respiração junto, né, da própria voz. É o uso de muito ar na voz. Então é aquela voz que sai mais o ar junto. Ó, sedução total. Tem também aquele grito rasgado e mais áspero, que vai ter um volume mais baixo ali e que vai ter menos esforço que aquele grito mais do peito. E isso também cria uma sensação de proximidade física. O ouvinte percebe a respiração e a textura da garganta ali do cantor. Então isso produz uma intimidade que a gente pode chamar de parasocial, que vai ser forte, com um tonzinho ali quase erótico. E a gente vai ter uma doideira aqui do Eros e do Thanatos, que é justamente uma dialética aí do desejo e da morte. E a produção musical atual vai reforçar essa divisão aqui que é descrita pelo Freud. Então bandas como Sleep Token, por exemplo, e o Bad Omens, eles vão usar técnicas do R&B, do pop contemporâneo, como por exemplo autotune, compressão vocal extrema também, sussurros ali em estéreo, e tudo isso é colocado ali sobre bases de metalcore que vão ser afinadas em frequências bem graves. E o resultado é uma música que trabalha ao mesmo tempo ali com dois registros. E aí explicando essa doideira aqui. De um lado aqui a gente vai ter o Eros, que vai estar no gemido, sedução, no R&B ali também, aquela coisa mais voltada, né, à vida. E acima disso, lembrando aqui que é a mesma música, e acima disso a gente vai ter aí o Thanatos, que já vai aparecer aqui na distorção, no peso do headband, uma coisa mais egocêntrica aqui também, e essa ideia de morte aqui também. Então olha que doideira isso aqui. É uma tensão que reflete ali a mente do sujeito atual, porque esse sujeito vive preso ali entre o desejo de se conectar de forma intensa com outras pessoas, nesse lado aqui da proximidade, né, do Eros, mas ao mesmo tempo o cara tem aqui vontade de desaparecer e se apagar aí diante desse mundo em crise. E essa estética visual que a gente chama aí de Y2K gótico, não vou chamar de Y2K, fica meio babaquinha, mas essa estética vai acompanhar esse som e vai recuperar ali aquela moda mais agressiva dos góticos. E ao mesmo tempo ela muda o sentido disso, né, ao passar ali por uma ótica ali mais de empoderamento feminino, e o som pesado deixa de afastar as pessoas. Isso passa a ser um elemento de identidade, um elemento de catarse também. Vamos falar de umas bandas agora. Deftones aí, dá pra chamar de banda zero, ponto de partida desse movimento. White Pony de 2000, acredito que seja o disco mais emblemático desse começo. Pra mim, na verdade, a segunda música do Deftones aqui, a Lábia, é onde isso aqui começa de verdade. Eu acho a Mayan Summer meio metaleira demais, e aqui é onde o bagulho realmente começa. O Be Quiet and Drive também, né? Mas no White Pony tem a Digital Bath. E essa aqui, bicho, fiz muito guitar no banheiro. Eu tinha mania de fumar escondido da minha mãe, pô, meti um Marlboro vermelho ali antes do banho, meti ali um Deftones e ficava ali fazendo guitar com meu Marlborinho. Pô, só alegria. Pena que o cigarro mata eu parei em 2008. Nunca mais fumei na vida. E um dos motivos pra eu ter parado de fumar foi que eu percebi que tinha um pontinho preto atrás do meu dente aqui. E aí eu lembrei da professora de ciências na 6ª série falando que o dente era a parte mais dura do corpo humano. Eu falei, porra, se tá com ponto preto no dente, imagina como tá o resto. Aí depois de um tempo eu parei. Mas enfim, Digital Bath é a música aqui, que eu acho que simboliza a parada de verdade. Cherry Waves também, de um dos piores discos dos Deftones, mas essa música é bem legal. Salva a parada aí como um todo. Essa aqui é pra tu sair andando na rua, lembrando das menininhas que tu não beijou com os 15 anos de idade. Pô, eu tô falando igual um tiozão, né? Diz aí. Sex Tape aqui também, são referências centrais de tudo isso. Pode ver que tem altos clipes nessa mesma linha aqui. Já até mostrei no próprio vídeo. E a banda mostrou que o metal podia ter sua sensualidade ali, assim como o axé também. Pode ser atmosférico, pode ser experimental, e com isso abriu o caminho, né, para aceitação desse tipo de som hoje. Também a Sleep Token, Bad Omens vão representar essa síntese mais comercial da estética. Essas bandas vão tirar, né, parte da sujeira aí, dessa imprevisibilidade do som original, e vão polir mais a produção ali para aproximar do pop, da rádio. Mas também vão misturar elementos de trap, de soul, de música eletrônica, e para mim já são bandas mais pensadas para essa era do react de TikTok. Então, nesse contexto, toda a estética visual ali, com as máscaras, esse visual meio bandidinho ali de uns e outros ali, isso aumenta ali o mistério e aumenta a atração também. Lofi aqui também já é uma linha mais crítica, mais de vanguarda. Esse disco aqui de 2020, I Let It In and It Took Everything, com esse aqui a banda vai juntar aquela agressividade
técnica ali do metalcore, com aquela melancolia ali mais cinematográfica, talvez do Deftones, e vai ter também referência sonora aí de Akira, pra quem não conhece esse desenho aí. E eu confesso que eu precisava reassistir. Eu assisti, cara, esse desenho tipo 1990, assim. Um amigo meu, Andrei, eles eram uma família que tinham 3 irmãos japoneses, eles alugaram essa fita lá na locadora perto de casa e a gente assistiu lá na casa deles. Mas eu não entendi porra nenhuma. Só que hoje o problema é que eu assisto só coisa com a minha esposa e ela não gosta de ver desenho. Eu sei que anime não é desenho, mas pra ela tudo desenho. Mas enfim, o resultado ali do Lofi vai ser uma das formas mais claras ali desse som triste e pesado para essa nova década. Essa transição que eu falei aqui. E no Brasil tem muita coisa massa também. Muitas vezes vai receber o nome de rock triste ou shoegaze brasileiro também. E aqui a gente sabe, né, gente? É precariedade econômica, instabilidade política para tudo que é lado. E isso deixa a nossa melancolia ainda mais real. E dá para o nosso som aí um tom mais direto, mais urgente. Terra Plana aí, banda da minha cidade, Curitiba. Estão aí pela Balaclava Records. E, inclusive lembrei, cara, que eu falei com o pessoal da Balaclava bem no comecinho e teve uma oportunidade aí de trazer um Mets aqui para Curitiba. Só que eu nunca fui produtor de show, né? Fiquei morrendo de medo, ainda Curitiba. A galera não vai ver porra nenhuma. Aí eu preferi deixar quieto. Mas enfim, o Terra Plana vai ser uma banda de Curitiba que mistura ali o peso daquele instrumental do Deftones com letras em português. As letras vão falar de inadequação, de memória, Cidade Cinza também. E aí o reconhecimento dos discos dos caras. Com o olhar para trás aí de 2023 e o natural de 2025, que tem uns pôneizinhos andando aqui, ó, tipo White Pony do Deftones, mas isso mostra que tem um público no Brasil que quer ouvir esse tipo de som aí, falando da própria realidade na própria língua. Tem Os Sonhos Tomam Conta também, vai ser um projeto solo que mostra bem, né, o que é essa produção de quarto, que a gente chama aí de Bedroom Gaze, e essa banda vai misturar Black Gaze ali, que é a junção de Black Metal com Shoegaze, vai ter uma estética mais de anime ali, um pouco mais emo, e esse projeto conversa direto ali com os jovens de periferia, também pessoas LGBTQIA+, essa galera que consome, né, cultura global pela internet, mas vive a realidade material do nosso sul global aqui. Outra banda aí que eu indico pra vocês é o The Lonely Crowd, tem bastante disco lançado aí, desde 2010 vem lançando coisa, e tá pra sair um disco novo esse ano ainda. Eu faço parte da banda não tão ativamente como eu gostaria, no passado eu era mais, mas tem muita coisa legal aí, vale a pena ouvir. Olhando pro passado, meus discos preferidos são esses dois aqui, ó, o Some Kind of Pareidolia, que é o primeiro disco cheio, e o Mobius aqui de 2014. Mas a gente não é bem metal com gemido, tá? Mistura mais coisa aí no processo. Não é tão homogêneo no som ali. Mas enfim, meus amigos, essas bandas brasileiras aqui não são simples cópias de modelo de fora. Eles vão pegar ali a influência do Deftones, vão transformar a partir da realidade latino-americana. Alguns vão pegar mais, outros vão pegar menos, como no caso do Lonely Crowd ali. E aí nesse contexto a dissociação não é só um estilo estético. Muitas vezes vira uma forma ali de sobreviver desse ponto de vista psicológico também. Então é isso, meus amigos, esse sucesso todo aí e também essa presença constante desse som pesado com gemidinho, isso não é só uma moda passageira não, e não considero também um simples revival sem conteúdo. É realmente um sinal cultural de uma estrutura social e uma estrutura econômica aqui também em crise. Então a gente pode falar que no plano econômico ela reflete, né, a precarização da vida, a busca por formas aí de fuga que sejam baratas, acessíveis, se dissociar via streaming, e no plano tecnológico a forma dessa música também é moldada ali pelos algoritmos de recomendação, que vão favorecer, né, esse contraste mais rápido, aquela atmosfera também mais imediata. E se a gente fala no plano social e psicológico, a música também expressa ali novas formas de lidar com o gênero também, com a própria sexualidade. E isso abre espaço para a vulnerabilidade masculina também para essa agressividade feminina, dentro de um campo ali mais comum de catarse. Então o gemido vira um sinal sonoro, né, dessa fragilidade humana, dentro de um sistema que funciona de forma brutalmente mecânica, vamos falar assim, e também indiferente. Então essa estética, na minha opinião, é o som de uma geração que está tentando sentir alguma coisa. E no fim a própria alienação está virando arte. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Quais suas bandas preferidas? Você conhece bem o estilo? Tu curte um gemidinho na música? Curte também um gemidinho fora da música? Esse é o lugar para você se expressar como você quiser. E se você gostou do vídeo, não esquece do like. Peço 2 vezes porque vai que tu esqueceu. E também se inscreve no canal, né? Ah, e mais uma coisa, a área de membros. Tem uma série de vídeos exclusivos lá que você pode desbloquear a partir de agora. Você desbloqueia o Boniverso inteiro aí, para sua alegria ou não. E é isso, todo dia meio-dia um vídeo novo no canal. Te aguardo amanhã.